E aí, você conhece a história dos trajes de banho feminino e a sua relação aí com a defesa dos bons costumes? Não? Vem comigo depois da vinheta. Fala, sou Lucas, seu louco, Prof. André do História em Casa, nessa comentadinha histórica do saber, porque hoje a gente vai aí de história, mas antes de começar, já dá aquele like maroto, aquele like esperto aí no vídeo, se inscreva no canal se não é inscrito, ativa o sininho e também segue a gente em todas as plataformas sociais aí, e se liga lá nas curiosidades curiosas históricas diárias, nos shorts e lá no Instagram, lembrando que os vídeos também são disponibilizados lá no Instagram. Mas vamos para essa história então aí do traje de banho feminino, né, da questão aí também da moda e dos bons costumes nas praias, né? É bom lembrar aí que desde a antiguidade a gente já tem essa questão dos banhos comunais que faziam parte integral lá do cotidiano da sociedade, né, principalmente grega. E aí, lembrando que os frequentadores desses banhos comunais despiam suas roupas, mas trajes semelhantes aos biquínis modernos já passam a ser registrados em torno de 350 a.C. E o hábito aí, né, adotado pelos romanos, mas com a queda do Império Romano, o hábito aí, né, dos banhos comunais, e também com a ascensão do cristianismo, fez com que essa atividade recreativa, esses banhos comunais, caíssem no esquecimento e só voltassem a ser mencionados novamente em 1687. E a partir daí, então, nós temos várias curiosidades que no ano, né, a partir aí das pesquisas, no ano de 1795, para evitar exposição, né, ao sol, nós tínhamos lá a utilização de cabines, né, que ficavam nas praias. É claro que as imagens que eu estou colocando aqui são de fotos lá, né, do século XIX para o século XX, mas já trazem para nós a ideia de como funcionavam mais ou menos essas cabines, né, com rodinhas. Então elas eram empurradas até a beira do mar. E aí as mulheres ficavam ali tomando, né, o seu banho de sol e com uma certa privacidade, digamos assim. Notem aí já, é claro, de novo, que as imagens, é óbvio, não são, né, de 1795, mas fazem referência a essas cabines de banho nas praias. Mas é bom lembrar que a moda nessa época aí levava as mulheres, principalmente, terem que utilizar, né, esses maiôs. Maiô era um vestido, basicamente, né? E que os tecidos eram pesados para evitar transparências. E as mulheres também costuravam pesos nas bainhas dos vestidos para impedir que a água então os levantasse. Chapéus, lenços, meias e luvas eram acessórios comuns. Imagina aí que a galera, né, ficava realmente numa situação bem curiosa aí lá na praia, né? Bom, mas a próxima sequência aí que nós temos em 1853 para 1855, temos já um outro tipo aí, né, de vestimenta, digamos assim, né, que são essas roupas aqui consideradas, né, vestidos mais curtos, até a altura dos joelhos, feitos de lã ou flanela, com mangas bufantes, né? Tá parecendo aí sei lá, uma fantasia de Pierrot, de Arlequina, sei lá. Costumavam ser pretos e usados sobrepostos a calçolas decorados com laços e fitas. Meias longas e sapatilhas específicas compunham todo, né, esse outfit aí. A regra era que nenhuma parte do corpo ficasse exposta. Então, não sei bem se, né, era um maiô isso aí ou se era um vestido. Mas, bom, lembrando que em 1890, uma inovação aí foi o chamado corte princesa. Esse corte princesa aí, uma espécie de macacão com blusa de mangas curtas e bermudas longas. O traje permitia às mulheres nadar com maior naturalidade, mas deixava o corpo mais à mostra. Ficava bem mais à mostra aí, né? Para contornar o problema, saias removíveis podiam ser amarradas em torno da cintura como um avental. Então, mais uma evolução aí, né? Mas muita gente reclamava que muitas partes ficavam expostas. Não sei se para você essa é uma típica imagem da época para talvez sexy sem ser, né, sem ser vulgar. Será que é isso? Sexy sem ser vulgar? Bom, mas em 1907 nós tivemos uma também aí situação, né, curiosamente social aí, por conta de que neste ano nós tivemos a nadadora australiana Annette Kellerman, que desenvolveu uma nova peça.
Basicamente aí era um traje de tricô, justo e deixando os braços e pernas livres. Provocou tanto furor que ela foi presa em uma viagem aos Estados Unidos por exposição indecente. Estava mostrando muita parte do corpo aí. Mas liberada, ela lançou uma nova moda. Em 1918, o avental já estava em desuso, né? E olha que coisa, então, essas imagens aí, essa, né, que é a nadadora australiana Annette Kellerman. Bom, tá aí para vocês também que em 1920 uma outra grande mudança ocorreu aí nos trajes de banho. Principalmente com o fim da Primeira Guerra Mundial, as atividades recreativas se intensificaram e aí, né, a evolução dos trajes de banho também. Lembrando que a marca Speedo lançou a primeira roupa que não era feita de lã e se parecia com um maiô tal como conhecido atualmente. É, um maiô, né? Mas vai lá. Bom, lembrando que em 1946 tivemos, olha lá, antes de ir para 1946, olha as moças aí curtindo a sua liberdade, né, nas praias, elas todas animadas aí com, né, esses vestidinhos curtíssimos, né? Bom, mas aí para vocês mais uma imagem aí também, né, de como você tinha essa problemática lá nos Estados Unidos que inspetores justamente mediam aí, né, o tamanho desses maiôs, que basicamente é um vestido, né? Mas para ver aí se as moças não estavam cometendo nenhum atentado ao pudor. Então, olha essas imagens aí, né? Não só absurdas, mas ridículas, da galera aí, né? De homens, né? Medindo aí as roupas das mulheres e tal, né? Uma coisa básica aí. Mas em 1946 nós tivemos o francês Louis Réard que criou o biquíni. Lembrando que para muita gente aí a peça se chama biquíni porque acha que tem a ver com, né, pelo fato de serem duas aí peças. Na verdade, a ideia do francês Louis Réard foi aí desenvolver um nome explosivo para sua invenção aí, né, de roupas de banho, de trajes de banho. E ele se baseou justamente aí num nome explosivo por conta lá de que no atol de Bikini, se eu não me engano, lá perto das Ilhas Marshall, no Oceano Pacífico, estavam ocorrendo vários testes nucleares, né, explosões atômicas experimentais, e por isso então aí que ele escolheu esse nome explosivo de biquíni, né, para a sua, né, o seu traje de banho aí. Lembrando aí 1946 também, né, o início da Guerra Fria também, uma coisa muito, né, relevante aí nesse contexto aí de corrida armamentista, né, de armas nucleares. Inicialmente era utilizado apenas por vedetes, mas logo aí o traje também foi adotado por banhistas. Lembrando também que eu não sei se você está ligado, mas relacionado a, né, a questão aí do biquíni, temos também a história lá que eu gosto muito, justamente da fenda do biquíni, né, e de que a população então lá que habita a fenda do biquíni, os peixes lá e tudo mais, teriam sido justamente alterados aí por conta da radiação desses testes nucleares que aconteceram lá no atol de Bikini, né? Então, para você aí, ó, tem tudo a ver com história, com desenho também, com o nosso amigo Bob Esponja, que por sinal eu acho que parece que eu gosto muito, né? Mas vai lá. Em 1959, nós temos uma outra mudança relevante aí, que foi que a empresa DuPont, né, desenvolveu a lycra, ou chamado elastano, e as roupas de banho grossas, então, foram substituídas pelo novo tecido de secagem rápida. A maleabilidade e a resistência da fibra sintética permitiram diminuir o tamanho das peças que se amoldam ao corpo. Lembrando também que aqui no Brasil nós tivemos o caso curioso, né, do presidente Jânio Quadros, que, né, durou lá só 7 meses no poder, ele renunciou depois de 7 meses, lá em 1961, de que ele fez várias proibições muito loucas na época, e uma delas foi proibir o uso de biquíni nas praias, né, brasileiras. E olha que né, o biquíni era assim nessa época, em 1961, né, no início de 1960. Outra coisa também curiosa aí que nós tivemos, que ele chegou a proibir também o uso dos biquínis pelas, né, candidatas a Miss, né? Então, em apresentações aí de Miss ou de, sei lá, beleza feminina, as candidatas não podiam utilizar o biquíni. Então, tá aí mais uma curiosidade histórica para você aí. E em 1964, o designer austríaco Rudi Gernreich, sei lá se eu falei certo, né? Mas Gernreich dispensou a parte de cima dos trajes de banho, criando o monokini, que me lembra muito aí o traje também do Borá, né? Não sei se você lembra aí, mas concebido como um ato de protesto político
o modelito acabou por contribuir para a popularização do topless, que é quando as mulheres então retiram a parte de cima, né? Topless, então aí. E lembrando que em 1974 a tanga acabou sendo inventada no Rio de Janeiro. Considerada a maior revolução desde o biquíni, ela foi criada por David Azulay. 6 anos depois, o Brasil lançou então o Asa Delta, um modelo bem cavado. Na década de 80, foi a vez do fio dental. Então tá aí para você a evolução do biquíni, né? Lembrando que todo o material aqui foi pesquisado na revista lá Aventuras da História. Se você tiver oportunidade também, vou deixar o link aqui embaixo para você acompanhar lá. E é claro aí, né? Dá o like no vídeo se você esqueceu. E até a próxima Curiosidades Curiosas Históricas com o Prof. André do História em Casa. Até mais, falou, valeu!